Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente quer trazer um pouco da história da Embetech Solutions para você. A gente vai contar para você como foi a concepção da empresa, como ela surgiu, como surgiu a ideia, como foi a abertura da empresa e também a gente vai contar um pouco da nossa história profissional desde o Brasil até a chegada no Canadá e como foi, após a chegada no Canadá, a nossa busca por espaço no mercado canadense. E esse também é o nosso vídeo de estreia do nosso canal. Então, se você puder, se inscreve lá, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus parentes. A gente vai trazer muita informação, muita coisa relevante para você. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de participar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edgar Moura, sou economista e contador no Brasil e sou contador no Canadá. E não tem como falar um pouco da história da Embetech Solutions sem falar um pouco da minha história profissional. Então a gente vai voltar lá no Brasil, no período de 2002, quando eu comecei como estagiário numa empresa de grande porte. E trabalhei nessa empresa basicamente até 2013, 2014 como gerente. E depois dessa empresa eu recebi um convite para ser diretor de uma startup europeia no Brasil, começou a atividade no Brasil, montou uma grande fábrica no Brasil e aceitamos o convite. Sendo que em 2016 veio uma grande crise sobre a economia brasileira e essa empresa europeia ela finalizou as atividades lá no Brasil e voltou para a Europa. Foi então que nesse período eu sempre quis fazer um intercâmbio, não simplesmente para aprender, aperfeiçoar a língua inglesa, mas para conhecer uma outra cultura. E eu decidi, junto com a minha família, de vir para o Canadá. Em abril de 2016 eu vim para o Canadá para ficar um mês aqui, fazendo prospecção, entendendo como é que é o mercado, fazendo o que eles chamam de visita exploratória. E nesse um mês, fiquei fazendo um mês de curso aqui, mas também visitando os conselhos de classe, visitando algumas empresas, já fazendo algumas entrevistas, entre aspas, para entender como é que era o mercado canadense. Então, um mês eu fiquei aqui, voltei para o Brasil e já começamos a preparar a mudança. Dezembro de 2016, eu e toda a minha família viemos para o Canadá. E a primeira dificuldade no nosso Canadá, eu creio que não foi só minha, mas a gente sair do Rio de Janeiro em dezembro, um calor de 35, 40 graus, a gente chega no Canadá no inverno, numa temperatura de menos 20 graus. Então, quando a gente desceu no aeroporto, pegou os documentos, quando a gente abre a porta do aeroporto, primeira coisa, a minha esposa olha para mim, eu olho para ela, mas vamos lá, tínhamos já tomado a decisão, segue em frente, segue o jogo. E nisso a gente ficou um mês no Airbnb e as dificuldades começaram. Como dificuldade para todo mundo, também não é só exclusividade minha, mas dificuldade de achar uma escola para os filhos, achar um lugar para morar primeiro, que a escola depende do lugar para morar, e procurar um local para você trabalhar, um emprego, começar a fazer algumas entrevistas. Então, isso tudo foram meses difíceis. E uma outra situação também é começar a tirar a sua drive license, para você poder dirigir no Canadá e poder até comprar um carro. Então você imagina, chegando no Canadá, com toda a sua família, saindo de um calor de quase 40 graus, chegando num inverno fortíssimo, de menos 20, coisa que eu nunca tinha, minha família nunca tinha enfrentado na vida, uma temperatura dessa. E sem carro. Então, compras de ônibus, tudo de ônibus. Então, realmente foi difícil. Não foi fácil, mas tivemos que passar. E nisso passou-se os dias finais de 2016 e começou 2017. Então, 2017 a gente começa basicamente a fazer a prospecção, começa a procurar emprego na área como contador e vem uma outra dificuldade que é também normal para todo mundo. Você sai do Rio de Janeiro como diretor de uma multinacional e vem para o Canadá, você tem que dar vários passos atrás. E nisso a gente foi dando vários passos atrás. Isso a gente foi procurando e tinha algumas respostas, mas nada muito conclusivo. E nisso eu mudei um pouco a minha estratégia.
eu, em vez de só mandar o currículo, eu imprimia o currículo e levava pessoalmente. E nisso, mais ou menos, e ali no final de março de 2017, início de abril, eu fui até uma empresa perto da casa onde eu morava e entreguei um currículo. E nisso, só que eu já tinha mandado o currículo por e-mail, mas eu entreguei pessoalmente, falei que tinha mandado por e-mail para o dono da empresa. E nisso, 2 semanas depois, esse dono da empresa me liga e fala que precisava, tinha alguns serviços para eu fazer. E nisso, então, eu conheço e começo a trabalhar na empresa que eu trabalhei e trabalho por 3 anos no Canadá. E é interessante a história e esses momentos nessa empresa e dessa empresa que eu trabalhei no Canadá, que desde o primeiro momento que eu comecei nessa empresa, o próprio dono da empresa me incentivou a abrir minha própria empresa e trabalhar com minha própria empresa. Impressionante, impressionante. E foi uma pessoa muito importante, especial na minha vida aqui no Canadá, onde me deu um impulso muito grande, onde me ensinou muito, além de eu ter que fazer cursos, toda a qualificação, porque a gente costuma falar, eu basicamente costumo falar, que quem é contador no Brasil é contador em qualquer lugar do mundo. Por qual motivo? Pela diversidade e complexidade do sistema tributário brasileiro. Imposto por dentro, por fora, diversos tipos de impostos, diversas alíquotas, tudo muito complexo. Diferente do Canadá. Mas isso não quer dizer que ser contador, o sistema tributário canadense, ele é trivial, ele é fácil. Não, ele também é complexo. Ele não é complexo e diverso como no Brasil. Ele tem 1, 2, 3, 4 impostos, mas ele também tem essa complexidade. Então eu tive que fazer cursos, eu tive que entender como funciona o sistema tributário canadense, eu tive que estudar. Então, nisso a gente conseguiu desempenhar a empresa e com o incentivo dessa empresa que eu trabalhei então, a gente em abril de 2017, a gente abre a Embetec Solution, funda a Embetec Solution primeiramente como sole proprietorship, como a gente costuma falar nos nossos vídeos, não tem personalidade jurídica, na verdade você é a empresa é você, e num segundo momento como corporation. E como corporation tem algumas diferenças, a questão de você ter um diretor canadense ou residente permanente, ou ser residente temporário, então tem alguma diferença. Mas nisso a gente funda a Embetec Solutions, então a gente trabalhando como contador num escritório de médio porte em Toronto e trabalhando como contador depois do horário, ou seja, então a gente tinha uma dupla jornada, no horário normal comercial como contador numa empresa e depois do horário até meia-noite, sei lá que horas da madrugada, como contador na sua própria empresa. Então no período de tax season, então, no período de declaração de imposto de renda, isso foi e é ainda um absurdo. Todo mundo sabe que o período de tax season é um período que o contador não vive, mas um período de tax season com jornada dupla, ele quase morreu. Mas a gente precisava passar por isso. A gente tinha que trabalhar e tinha também que desenvolver a nossa atividade, a nossa empresa. Então a gente foi levando, eu lembro, cada tax season chegava do trabalho, que já estendia o horário do trabalho por causa do tax season, então chegava do trabalho 7, 8 da noite, começava a trabalhar, terminava lá para as 2, 3 da manhã, para acordar cedo para ir para o trabalho de novo, que a gente desempenhava a função de contador lá no trabalho. Então, foi difícil, cansativo, privação da família, mas, como eu falei, era necessário. E então, a gente passa o primeiro tax season dessa forma e a gente consegue, na primeira tax season, já ter uma atividade bem bacana. A gente, basicamente, por indicação de pessoas que ainda nem nos conheciam como contador, mas acreditavam no nosso potencial, acreditavam no nosso serviço. Então a gente consegue, já no primeiro tax season, que foi no final de 2018, que chegamos em 2016, 2017 a gente começa a nossa atividade. Então 2018 foi o primeiro tax season.
A gente já faz mais ou menos uns 60 files, que dá mais ou menos uns 110 clientes, então já foi uma marca sensacional. E aí a gente vai para o segundo Tax Season em 2019, já com uma marca de 210 clientes, mais ou menos uns 110 files. Já em 2019 a gente começa a nossa operação com corporate, com empresas corporation. Então a gente começa ali não só solidificar o serviço de personal tax return, mas a gente começa a entrar no serviço de corporate tax return, que o serviço de personal tax return tem a sua preocupação, tem que ter o seu cuidado. Agora o serviço de corporate tax return é um serviço muito denso, muitas regras diferentes, então não é trivial. Inclusive, eu estou fazendo um curso de uma regra nova que o CRA editou. Então, o CRA é a Receita Federal do Canadá, Canada Revenue Agency. Então, a gente, em 2019, a gente dá esse avanço para os Corporate Tax Return. E em 2020, a gente consolida a nossa operação e a gente começa, ou seja, a gente desde 2017, nenhuma divulgação, ou seja, é só indicação. Aquele boca a boca, um cliente falando para o outro, um contador brasileiro, eu tenho basicamente 95% dos meus clientes são brasileiros. Então, um vai indicando para o outro, para quem tem alguma dificuldade na língua, e a gente vai avançando na comunidade brasileira, mas a gente consolida a nossa operação como personal, como corporation. A gente até se especializa em entender quando que um self-employed, né, uma pessoa que tem o seu próprio business, faz a migração. Aí muita gente me pergunta, tá bom, mas o que eu preciso fazer? E a gente fala, primeiramente você precisa entender, porque muita gente tem a necessidade ou prefere, tem o objetivo de vir ser funcionário, entendeu? Ter ali o salário combinado e tem um horário para entrar, e tem gente que tem uma vida empreendedora na veia. Eu sou uma dessas pessoas. A minha esposa costuma falar que eu não sou cego, que eu estou sempre procurando alguma coisa para fazer, e realmente sim, eu tenho essa necessidade de empreender, e desde o Brasil já fazia isso, mesmo trabalhando em grandes empresas, eu empreendia no Brasil também, colocava pessoas para tomar conta, mas sempre estava empreendendo. Então meu final de semana a gente se dedicava aos meus empreendimentos, e não foi diferente aqui no Canadá. E a gente costuma orientar para as pessoas verificar, quer vir como employee ou quer vir como self-employed. São situações distintas, situações diferentes, e você precisa entender. Se você entende que você tem essa veia empreendedora e ser um self-employed, ser um empreendedor é a sua situação, então você precisa abrir uma empresa, você precisa identificar qual tipo de empresa você vai operar, se você vai ser uma sole proprietorship, ou se você vai abrir uma empresa em parceria, abrir uma partnership, ou se você vai abrir uma corporation, se o teu sócio é residente ou se não é residente. Então são diversas questões que você precisa identificar antes de começar o seu negócio. E feito isso, você dá o pontapé inicial e desbrava o mercado canadense. O mercado canadense é um mercado que, quando a gente vai comparar em população, ela é bem menor que a população brasileira, mas é um mercado em que as pessoas aqui no Canadá, elas têm um mínimo, até a pessoa que a gente poderia dizer com menos recurso, ela tem ali o mínimo, as condições bem superiores às pessoas com menos recurso no Brasil. Então, ou seja, mesmo a pessoa que tem alguma dificuldade no seu dia a dia, ela tem o recurso para pagar o seu aluguel e ela não tem dificuldade de se sustentar, de se alimentar. Pode ter dificuldade de fazer algum lazer mais específico, alguma viagem, mas o básico ela tem. Então, é um mercado em que todo mundo tem no mínimo o básico. E você
Tem que entender o seu nicho de mercado. Se o seu nicho de mercado primeiro entender qual o seu nicho para quem você vai atuar, para quem você vai focar. E outra coisa é entender o teu serviço. Tem que ser especializado. A gente estava falando outro dia fazendo uma palestra com um outro profissional que é da área de RH e falou: o Canadá é um país de especialistas. E é verdade, o Canadá é um país de especialistas. Você tem que ser especialista no que você faz. E eu sou especialista no que eu faço isso há 15 anos no Brasil, agora vai fazer 4 anos aqui no Canadá, e você tem que ser especialista. E a gente está preparando, na verdade, agora a Embetec Solutions para uma expansão. Na verdade, a Embetec Solutions, ela vai muito bem, obrigado, e ela está se preparando para uma expansão interprovincial. Ou seja, hoje a gente tem cliente em todo o Canadá, exceto Quebec, mas a gente está preparando a empresa para ir para a província do Atlântico, para ir para Alberta e também mais alguns anos na frente para ir para Quebec e as outras províncias. E a gente está fazendo um sistema, a gente está preparando um sistema de franquia, que o sistema de franquia não é um sistema de franquia padrão, que você vende uma franquia, dá o treinamento e o franqueado vai e toca. Não. A gente está fazendo um sistema de franquia e que franqueado e franqueador, eles entram junto como sócios numa nova franquia. Que a gente quer manter o quê? O padrão de qualidade da Embetec Solutions, que ela hoje goza junto aos clientes, e a gente quer também manter o nível de excelência dos nossos serviços. E a gente não queria só abrir uma empresa e alguém tocar, não. A gente quer, na verdade, parceiros que toquem os negócios em cada província. Como eu falei anteriormente, a gente já tem conversado, nem lançamos o projeto ainda, a gente está na fase final de formatação, mas já estamos conversando para uma franquia no Atlântico, em New Brunswick, e a gente tem a meta de ir agora em 2020 e 2021 também para Alberta. E a partir de 2022, Quebec e em outras províncias. Então, isso é um pouco da história, como é que eu e a Embetec Solutions surgiu e como nós chegamos até aqui. Se você gostou, dá um clique aí no canal, se inscreve, que a gente vai ter muita informação bacana. E se você tem alguma dúvida ou quer saber um pouco mais da história da Embetec Solutions, é só perguntar. Você pode entrar em contato com você pode verificar os nossos contatos e mandar sua pergunta que a gente vai estar respondendo. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.